Então, justamente a ideia do... Né, por que falar então em austeridade? Né? Esse primeiro capítulo do livro, ele tinha um papel que era o seguinte: toda vez que a gente, inclusive eu, Pedro, a gente participava de debates, a gente montou na Fundação Friedrich Ebert, com apoio também de várias instituições, um observatório da austeridade. Várias pessoas que iam participar do observatório, qual era a lógica do observatório? Era a gente chamar pessoas de áreas diferentes para elas explicarem o que estava acontecendo nas suas áreas. É justamente a mesma ideia do livro. Né? Na verdade, o livro foi meio que uma combinação dessas duas visões, do pessoal da autonomia literária que queria fazer um livro, desse projeto que a gente tinha com a Fundação de fazer esse observatório. E muita gente que ia falava assim: não, mas usar a palavra austeridade é ruim. A gente falava assim: olha, para a população em geral, austeridade parece uma coisa positiva. Né? Por quê? Porque, pessoalmente, ninguém quer ser perdulário. Né? Você tem toda uma visão moral de ser austero, de não gastar demais, né? De você ter uma vida que não seja de gastos excessivos, né? Uma visão mais perdulária. Então, ele falava, na cabeça das pessoas, a austeridade tem um senso positivo. Então, se vocês usarem a palavra austeridade, vocês vão ter uma questão difícil das pessoas entenderem que a austeridade pode ser uma coisa ruim. E a gente resolveu falar, não, tem que manter esse termo, porque o problema aqui, é claro que individualmente cada um pode ter a opinião que quiser para a sua vida pessoal, outra coisa é como o governo deve agir. Né? E justamente a nossa ideia era falar, olha, a austeridade para o governo não faz sentido. E pelo menos não faz sentido de jeito nenhum numa crise. Né? Se tem não chega a ser um consenso, que a economia nada é consenso, mas uma coisa que une uma parte considerável de economistas é que na crise o governo não deveria fazer esses ajustes que está fazendo. Né? Infelizmente, essa visão que foi dominante depois da década de 80 e que gerou essa reação na década de 2010 é uma visão que não é tão dominante assim na economia. Né? Depois da crise, como eu disse para vocês, esses autores que eu falei ali, por enquanto, não são autores que a gente chama de heterodoxos, são autores ortodoxos, são pessoas que têm uma visão de economia bem estrita. Então, justamente, uma das coisas é esse mito do orçamento doméstico. Né? Como eu já tinha falado nisso, é achar que o governo deve ser igual a uma família. Então, por isso que a ideia de austeridade era explicar. Uma coisa é austeridade para uma família, outra coisa é austeridade para um governo. Não é a mesma coisa. Né? E o livro, ele tem, esse primeiro capítulo tem muito isso. E o outro é esse que eu já expliquei para vocês, a ideia da fada da confiança. Né? Que o governo vai fazer um grande ajuste, portanto, vai fazer o seu dever de casa, como gostam de falar, e aí, magicamente, porque não tem nenhuma coisa que garante que isso vai acontecer, vai voltar a confiança e todo mundo vai sair gastando loucamente e a economia vai se recuperar. Então, justamente no primeiro capítulo, a gente tenta desmontar esses dois mitos, né, de que não é verdadeiro e, ao contrário, o governo não pode ser de jeito nenhum comparado a um orçamento doméstico. Né? O governo tem capacidade de definir a taxação das pessoas, o governo tem capacidade de se endividar e não quebrar na sua própria moeda. Né? Se ele se endivida em moeda própria, ele tem uma capacidade enorme de bancar a sua dívida, que nenhuma família tem. Se a família não tiver renda, ela não tem a menor capacidade de bancar as suas dívidas. Né? E você tem, o governo define, inclusive, os juros que ele cobra dele mesmo. Né? Então, quem define a taxa básica de juros é o Banco Central, que é um órgão do governo. É claro que essa ideia de independência do Banco Central que quer se passar é tentar tornar o Banco Central independente do governo, mas dependente do mercado financeiro, né? Porque a lógica de dependência do Banco Central é entregar o Banco Central para um banqueiro privado. Né? Mas a lógica, se você não fizer isso, o governo define a própria taxa de juros que é cobrada a ele e é a taxa mais baixa de qualquer economia. Ao contrário de uma família que vai ter as taxas mais altas de qualquer economia. Os juros do cartão de crédito hoje ainda está em 300%. Qual é os juros que o governo cobra nos seus títulos, paga nos seus títulos? 6% por ano. Não tem a menor comparação. Né? Então, essa ideia de achar que o governo e família são a mesma coisa é a maior balela possível. E, como eu já mostrei para vocês aqui, ao contrário, esse argumento, a austeridade não aumenta o crescimento, ao contrário, ela diminui e tem impactos distributivos e sociais extremamente graves. Né? Então, vocês conhecem essa chargezinha aqui? Já viram? Que é justamente essa. Ó. O orçamento federal é igual ao orçamento familiar. Aí a outra fala, a sua família imprime sua própria moeda? Não.
Sua família consegue empréstimo com juros bem abaixo do mercado? Não. Mas quando eu faço orçamento da família, não posso gastar mais do que recebo. Aí a outra fala, então como alguém da sua família adquiriu uma casa ou foi à universidade? Né? Você tem crédito para as famílias também, né? Que as pessoas esquecem. Aí a outra fala, meu ponto é que o governo tem que cortar gastos começando pelas aposentadorias. Aí a outra fala, sua família quer economizar roubando da sua avó? Então, mas essa charge é uma brincadeira, mas obviamente é um pouco isso, né? O debate ele é tão absurdo, e nesse ponto, até o Lula é um pouco responsável, porque ele fazia essa comparação da família que é uma péssima comparação, né? Essa maneira de simplificar as coisas, a pior maneira de simplificar é comparar o governo a uma família, porque não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Então, justamente uma das preocupações desse primeiro capítulo era mostrar isso, né? E aí, no Brasil, na verdade, desde 2015 a gente tem uma política de austeridade muito forte, então, como eu falei para vocês, começa antes do golpe, na verdade, mas tem uma diferença relevante. 2015 foi uma política econômica equivocada, não há dúvida quanto a isso, na minha opinião, claro, né? Não há dúvida, para outras pessoas acho que foi uma política super certa. Né? Economia, não há nenhuma, você vai ter 50 mil ideias diferentes, mas para mim, não tenho dúvida nenhuma que foi uma política econômica equivocada, foi motivada por questões políticas, na minha opinião, mas no debate depois a gente pode... É justamente o tema que eu quero que vocês pensem, né? Por que a austeridade chegou, mas já dando uma pista para vocês, ela, na minha opinião, a virada ali da eleição de 2014 para 2015 foi uma pressão política gigantesca sobre a política fiscal no Brasil, né? E sobre quem controla o orçamento público. Então, na minha opinião, ela é uma resposta política a um problema político, mas com consequências econômicas. Né? Então, mas a política econômica equivocada de 2015 não se compara à emenda constitucional 95. Porque quando você faz uma política econômica equivocada, você pode rever essa política. Né? E você chega e fala assim, não, está dando errado. E em 2016, já no início de 2016, o governo Dilma já estava falando, não, peraí, vou ter que fazer um déficit. Não sei se vocês lembram, mas em agosto de 2015, o governo mandou um orçamento com déficit. O orçamento que era a LOA, né, projeto de PLOA de 2016. Acho que vocês todos já eram grandes em 2016, né? É que na universidade de 2016, para um aluno novo, já é longe. Ele estava, sei lá, no primeiro ano do segundo grau, não prestava atenção nessas coisas. Aqui não, as pessoas todas aparentemente tinham alguma consciência já em 2016. Mas o fato é que em 2015, na verdade, em 2015, o governo mandou um orçamento com déficit já. Tinha feito já um corte muito forte em 2015, mas em agosto o governo mandou o orçamento de 2016 com déficit. Falou, olha, não tem receita, eu não vou cortar mais gastos que eu já cortei tanto, eu já estava cortando, vai ter déficit ano que vem. Isso foi uma bomba no Brasil. Parecia que não podia ter déficit. Parecia que isso era o maior problema do mundo. Se alguém tem curiosidade, procura os jornais da época. O governo foi destruído por mandar uma proposta de orçamento com déficit. O fato é que depois do golpe, em maio de 2016, o Temer aprovou um déficit de 170 bilhões. O déficit que estava sendo proposto em agosto de 2016 era de 35 bilhões. Era um déficit de 35 bilhões. Em maio de 2016, o Temer aprovou 170 bilhões de déficit e não tinha problema nenhum. Claro, ele falou, não, a culpa é do PT, que quebrou tudo, não sei o quê, e a culpa é do PT, enfim, naquela época fazia algum sentido, né, porque estava bem pertinho. Agora, em 2019, já está um pouco distante dessa lógica. Mas o que o governo estava falando é o seguinte, olha, a arrecadação está caindo muito. Não, eu não vou, se eu cortar mais gasto, eu vou destruir mais a economia. Então, você já estava começando a olhar que era preciso não continuar essa política maluca de cortar gasto para cortar gasto. Em 16, o governo começou a falar, eu preciso liberar o fiscal agora, e aí o governo colocou naquela época uma discussão de reforma da Previdência já. Não sei se vocês lembram, mas era aquele fórum da Previdência. Vamos discutir, era no Fórum de Previdência e Emprego, vamos discutir políticas de ajuste fiscal de longo prazo, né? Não necessariamente eu concordo com isso, mas também discutir como gerar emprego. Então, era uma lógica de vamos repensar o modelo econômico, mas principalmente vamos liberar o curto prazo para o governo poder gastar. Era isso que o governo estava pedindo ali em março de 16. Né? E qual era a lógica? Eu preciso recuperar a economia. Bom, a gente sabe o que aconteceu em abril de 16 e o que aconteceu depois em maio de 16 e toda a consequência do que aconteceu ali. Né?
O que foi? Em junho de 2016, o Temer mandou a proposta de emenda constitucional 95. Né? Qual é a grande diferença entre isso aqui e isso aqui? É que a partir disso aqui, durante 20 anos, não importa quem ganhe, a regra está dada. Então, não importa se entra um governo e fala, não, eu quero expandir os gastos porque eu quero recuperar a economia, quero fazer distribuição de renda, eu quero, inclusive, taxar os mais ricos para poder gastar mais, mesmo sem gerar déficit. Não faz a menor diferença no Brasil hoje. Se a gente fizer uma grande reforma tributária, taxar os mais ricos, conseguir aumentar a arrecadação, você não pode gastar um centavo a mais, porque você tem a emenda constitucional 95. Então, a lógica disso aqui, a diferença daqui para cá, é uma grande mudança institucional. Né? É uma grande destruição da Constituição de 88. Né? É o fim do Pacto Social de 88. Porque você simplesmente fala, olha, a partir de agora, nas próximas 5 eleições, porque por 20 anos, cada mandato de 4 anos, são 5 presidentes, na verdade. A regra está dada. E o governo que entrar aí não vai poder mexer nos gastos públicos, não vai poder ampliar o gasto público, ao contrário, vai ser obrigado a cortar os gastos públicos. Né? E essa foi a regra aprovada ali com a emenda constitucional 95. Essa é uma grande mudança institucional, enviada em junho de 2016. Não esperou nem terminar o processo do impeachment, do golpe, etc. Vocês lembram, em maio a presidente foi afastada, mas ela ainda o mandato ainda era dela. Só em agosto que houve a consolidação do processo do impeachment. Então, em junho, ele mandou essa proposta e foi aprovada em dezembro. Uma emenda constitucional no Brasil, aprovada em 6 meses, acho que essa deve ser a única. Né? Não sei se a reforma da Previdência do Lula de 2003 foi aprovada rápido também. Mas, tirando essas duas, eu não conheço uma emenda constitucional que tenha sido aprovada em menos de um ano. Essa reforma da Previdência do Bolsonaro só deve ser aprovada no segundo semestre, ou seja, um prazo maior que a emenda constitucional 95. Né? E com algum debate, com alguma freio. A emenda constitucional 95, ela não só não teve freio nenhum, como o projeto final foi pior do que o original, se é que é possível. Né? A PEC 241, ela travava o limite financeiro. A emenda constitucional no final, ela trava o orçamento inteiro, é um negócio completamente absurdo. Ela só foi se acentuando o que estava proposto ali. Né? E justamente para a gente, isso aqui é um projeto de austeridade permanente no Brasil. Você, na verdade, constitucionalizou a austeridade fiscal. Né? Você vai impor cortes sucessivos a cada ano para que você consiga cumprir esse teto absurdo. E o que é pior é que não cumprir o teto não significa que o governo que tem impeachment, que seja um crime de responsabilidade. Não. Não cumprir o teto já está dito na própria emenda o que acontece. Se o governo estourar o teto, ele não pode dar reajuste nenhum para os servidores, não pode contratar mais ninguém, não pode dar reajuste salário mínimo, não pode fazer absolutamente nada. Então, ela já traz consigo uma lógica de redução cada vez mais forte do Estado. Então, se por bem não for, vai por imposição da própria Constituição. Aí, se você estourar o teto, constitucionalmente você não pode mais dar reajuste para os servidores. Você constitucionalmente não pode reajustar o salário mínimo. E não importa quem seja o presidente. Porque aí, se você não fizer isso, você está indo contra a Constituição e aí sim é um crime de responsabilidade. Então, olha o tamanho do imbróglio que eles criaram. Né? Não adianta um governo chegar e falar, não vou cumprir o teto e dane-se esse negócio. Não, se ele não cumprir o teto, ele é obrigado a não dar reajuste aos servidores, não pode contratar ninguém, não pode fazer um monte de coisas. Então, um governo eleito nos próximos 20 anos, que tenha um projeto de desenvolvimento social, se ele não revogar a emenda constitucional, ele está totalmente amarrado. Né? E é essa a grande diferença entre uma política econômica equivocada, que tem consequências graves, para uma mudança de regime constitucional. Né? E aqui, eu já vou dar uma acelerada aqui, a gente já viu bastante isso, né? Vou pular bastante isso aqui. Eu só queria mostrar para vocês uma coisa. Esse texto aqui, né, foi o que deu base. Na verdade, esse cara aqui, o Alesina, ele é bem famoso na economia. Ele é que inventou essa tese da austeridade fiscal expansionista. Né? Ele tinha escrito vários textos na década de 90 que tinham dado alguma relevância, mas não tanto. Aí, em 2010, ele escreveu um texto novo com esse coautor,
E eles falaram justamente para impor essa ideia da austeridade fiscal e falar que os países todos deveriam fazer austeridade para poder voltar a crescer. Mas o que é mais absurdo é que eles trazem uma análise de 107 casos de austeridade fiscal no mundo desenvolvido. E analisam esses 107 episódios para ver em que situações o corte de gastos levou a um aumento do crescimento da economia. E no trabalho deles mesmos, né? Não é no trabalho de outra pessoa, o trabalho que eles apresentaram, os resultados foram os seguintes. Ó. Então eles analisaram 21 países da OCDE, com 107 momentos da história em que foi aplicada medida de ajuste fiscal. Né? Eles argumentam que 26 dos 107, são só em 26, os anos posteriores ao ajuste apresentaram crescimento econômico, o que justificaria o uso da austeridade fiscal. Então, no texto deles, dos 107, só 26 casos foram de ajuste fiscal com crescimento. Então, não é nem 25% do próprio análise deles mesmo. Só que ainda continua, né? Aí, outros autores pegaram e falaram assim, tudo bem, vamos olhar esses 26 casos e ver o que estava acontecendo. Aí eles fizeram a seguinte pergunta. Desses 26 casos, os países estavam em crise? Estavam no meio de uma crise, cortaram gasto? Aí eles encontraram... Então, aqui são os 26 casos, tá? Espanha 86, Espanha 87, enfim. Aí, ó, não, sim. Não, sim. Então, tem 4 sims aqui e mais 2 aqui. Então, dos 26 casos, só 6 os países estavam em crise e fizeram corte. Então, já virou, sei lá, nem 5% dos casos que eles estavam analisando. Aí eles perguntaram, e esse crescimento foi maior ou menor do que tinha antes do ajuste fiscal? Só em 2 o crescimento era maior do que antes. Então, daqueles 107 casos, só 26 tinham tido um corte com um crescimento. Desses 26, só 6 a economia estava em crise e desses 6, só 2 o crescimento foi maior do que tinha antes de fazer o ajuste. E aí já fizeram uma última pergunta. E a dívida, subiu ou desceu? Só em 1 a dívida tinha caído. Então, assim, o texto deles, que dá base para essa ideia maluca de que você vai fazer o ajuste fiscal e a economia vai crescer, já não tem evidência de que isso aconteça. Né? Então, com base no texto deles mesmo, um monte de gente já começou a falar, olha só, o que eles estão falando não tem evidência empírica nenhuma. Mas, isso aqui é essa conclusão. Mas, infelizmente, e aqui eu vou passar bem rápido, porque eu falei pra caramba antes, são vários textos de gente mostrando, né? O fato é que ficou óbvio que não existe essa ideia de que você vai fazer um corte e a economia vai crescer. Você vai fazer um corte e a economia vai cair. Esse mesmo Alesina, em 2018, ele escreveu um texto. E ele falou, não, tem razão. Quando você faz um corte, a economia cai. Mas, se você fizer um ajuste fiscal com corte de gasto, essa queda vai ser rápida. Mas, se você tentar aumentar imposto, aí a queda vai ser muito longa. Porque o objetivo dele é cortar gasto. Ele fala assim, não, tudo bem, o corte de gasto gera queda, mas é só por 2 anos, 3 anos, depois a economia recupera de novo. Então, aí ele mudou o argumento para 6. Mas tudo bem, vai gerar, o corte gera recessão mesmo, mas é pouco tempo. Então, vale a pena. Então, aí ele mudou para essa outra argumentação aí, meio maluca. Mas a maior parte dos economistas já não concorda com isso. Né? E, ao contrário, a maior parte dos economistas fala o seguinte, ó, o ajuste fiscal ele se autodestrói, ainda mais se é feito numa crise, que é exatamente aquele círculo vicioso que eu mostrei para vocês. Você tenta fazer o ajuste fiscal e ele se mata porque ele mata o PIB e mata a arrecadação. Né? E aí tem já um monte de autores falando sobre isso. Vários falando do efeito do ajuste fiscal sobre a desigualdade. Isso no mundo, não é no Brasil. Né? Como o ajuste fiscal no mundo está gerando aumento da desigualdade. Né? Vários autores mostrando que os multiplicadores keynesianos são super relevantes e na crise maiores ainda. Né? Então os autores no mundo já fizeram para o Brasil, mas já fizeram em vários outros países, mostraram que se você aumentar investimentos públicos, aumentar gastos sociais, a economia cresce super rápido. Né? E eu vou pular isso aqui. Então, na verdade, do debate econômico, a gente se chegou à conclusão justamente que é justamente o oposto do que se fala. Né? Você está numa crise, se você cortar gasto, você vai destruir essa economia, como está vendo no Brasil. Então, o que precisava fazer era justamente o oposto, que é o que a gente não está fazendo. E aí, então, é justamente essa ideia. A austeridade ela não aumenta o crescimento, ao contrário, ela reduz o crescimento.
e tem impactos sociais distributivos. Né? Então, o segundo capítulo do livro, a gente discute justamente essa o ponto seguinte: a desigualdade social e a garantia dos direitos humanos estão intrinsecamente ligados às finanças públicas. Né? Daí vem a importância desse curso também que vocês estão fazendo. Né? Não é só para todo mundo que está na militância social tem que entender que a economia e as finanças públicas são um caminho central para você conseguir fazer sua luta. Se a gente não conseguir disputar as finanças públicas, não conseguir disputar o orçamento público, na verdade o outro lado vai ganhar, que é exatamente o que eles estão fazendo agora. Né? Tudo que eles estão fazendo, que é uma política de austeridade, políticas de tornar a política fiscal como sendo voltada exclusivamente para a dívida pública, né? Como você ter toda a orientação da política fiscal, ter preocupação única e exclusiva com quem é credor do governo, né? Com os detentores da dívida, porque essa é a lógica. Você deixa de ter a política fiscal centrada na promoção do emprego, na redução da desigualdade, e fala, não, a coisa mais importante é a sustentabilidade da dívida pública. Né? Eu garantir uma trajetória que a dívida pública seja cadente e, portanto, a minha única preocupação com a política fiscal é garantir que quem empresta para o governo não vai ficar com medinho. Né? É literalmente isso. Sendo que é óbvio que essa pessoa não tem outra alternativa melhor de remuneração que não algum título público. Mas você coloca essa ideia de que garantir emprego, garantir distribuição de renda não é o foco da política fiscal. Ela é exclusivamente sustentabilidade da dívida. O que é isso? É simplesmente o lado de lá definindo qual vai ser o papel das finanças públicas. Por isso que quem tem uma preocupação com o desenvolvimento econômico e social inclusivo tem que entender que está totalmente ligado às finanças públicas. Né? E os cortes de gastos sociais têm profundos impactos distributivos e prejudicam principalmente os mais pobres, que têm efeitos desproporcionais no Brasil principalmente, mas em qualquer lugar do mundo, sobre negros e mulheres, porque, como a gente falou no início, ele é totalmente seletivo. E esse, então, é o segundo capítulo do livro, ainda numa visão mais macro, né? Sobre os efeitos sobre a desigualdade. Aqui está a curva do Gini do Brasil, né, de 60 a 2012, mas na verdade isso aqui continua até 2015, e a gente viu, e 2015 começa a subir. Como vocês percebem aqui, a desigualdade vem aumentando até 90 e inverte a partir de 90. A grande explicação para isso é a Constituição de 88. Né? É você colocar os objetivos da distribuição de renda na Constituição e, portanto, garantir que o Estado passe a tomar medidas que redistribuam renda e, portanto, consiga reduzir essa desigualdade no Brasil. Né? De 2001 a 2011, que é essa grande redução aqui, os fatores que mais explicam essa queda foi o emprego, via principalmente o aumento real do salário mínimo. Né? Tem vários estudos que mostram que a redução da desigualdade salarial foi um fator relevante para a redução da desigualdade, porque os salários de baixo cresceram mais forte do que os salários de cima, graças a essa política de valorização do salário mínimo. A Previdência explicou 20%, o Bolsa Família explicou 13%, o BPC explicou 4% e outras rendas explicam 6%. Porque aqui é uma desigualdade de renda só, não é desigualdade de bens, de serviços, nada disso. Só de renda. Então, vocês percebam aqui que o salário mínimo e as políticas de transferência de renda têm um papel central. Só que emprego, como eu falei para vocês, depende da política fiscal também. Né? Como eu falei, a política fiscal tem um duplo papel nesse sentido. Promoção da economia e, portanto, geração de emprego. E, por outro lado, as transferências diretas que o governo faz. Então, por essas duas óticas aqui, a política fiscal afeta esses elementos de distribuição de renda aqui. Aqueles dados lá estão aqui, ó, 58 mercado de trabalho, 19 Previdência, 13 BPC, mas uma coisa que é interessante, isso aqui é a média, né, entre 1 e 2011. Se a gente pegar os anos da crise, olha a diferença dos pesos. A Previdência ela tem um peso de 55% para garantir que durante a crise de 2009 lá no Brasil, quando a gente teve um aumento de desemprego, teve uma piora no cenário econômico, a desigualdade continuasse caindo. O que foi isso? A Previdência, como eu falei para vocês, que ela não muda quando tem uma crise, mas com valorização do salário mínimo. Então, a Previdência, em 2009 e 2011, explica
55% da diferença, né? E 5 a 7, que é um período de mais baixo crescimento, é a mesma coisa. E 7 a 9 ela é negativa porque foi ao contrário, é um período de altíssimo crescimento econômico, né? Então, na verdade, a Previdência, como eu falei, ela tem um papel central de estabilizar a economia, né? E é justamente o que se quer tirar com essa reforma. Aqui é o índice de Gini, que é em azul, e a informalidade, né? O mercado de trabalho teve um papel central porque foi um período de formalização no mercado de trabalho, né? De mais gente tendo acesso a emprego com carteira, com garantia de salário mínimo, com outros benefícios. Então vocês percebem que as duas curvas andam completamente juntas. Uma outra coisa que aconteceu no Brasil foi os salários tendo um aumento muito forte. E isso aqui é a participação dos salários no PIB da economia. O que é isso? É o que a gente chama de... É o quanto do PIB... O PIB ele vai ser distribuído entre salários e lucros, juros, né, e uma série de pagamentos de capital. Então aqui você vê qual da parcela do PIB está indo para os trabalhadores. Ela estava caindo até 2004 e a partir de 2004 sobe continuamente até 2014. Né? Da onde veio isso? Desse gráfico aqui, que parece difícil, mas eu vou explicar para vocês. Isso aqui são os reajustes salariais que o Diese acompanha. Né? Então o Diese faz, ano a ano, ele acompanha uma série de categorias que pleiteiam reajustes salariais e ele avalia se o reajuste foi acima da inflação, que é o verde, se foi igual à inflação, que é o amarelo, e se foi abaixo da inflação, que é o vermelho. Percebam aqui que naquele período em que eu estou tendo queda da participação dos salários, ou seja, os salários estão perdendo espaço no PIB, quase 50% dos salários estavam sendo reajustados abaixo da inflação. Né? Ou seja, os trabalhadores não conseguiam nem repor a inflação. A partir de 2004 aqui, já o vermelhinho já fica pequeno, depois o vermelhinho vai quase sumindo, o verde ocupa quase tudo. Né? Já teve anos aqui, como 2012, que mais de 90% das categorias tiveram aumento real de salário mínimo. Aumento real de salário, não é só salário mínimo, é que é das categorias que vêm acima do salário mínimo. Né? Então, esse foi um período de redução do desemprego fortíssimo e aumento do poder de barganha dos trabalhadores com ganhos salariais e aumento da participação dos salários na renda. É por isso que o mercado de trabalho contribuiu tanto para a redução da desigualdade, né? Porque você conseguia fazer isso. Bom, a partir de 2015 o verde já fica metade, em 2016 o verde já é menos de 20% e o vermelho está chegando aqui aos 50%. Hoje eu vi uma notícia que esse ano, que a inflação está baixa, mais de 50% das categorias estão tendo reajuste abaixo da inflação. Claro, você está com desemprego altíssimo, economia estagnada, é impossível o trabalhador conseguir aumento de salário. Porque os trabalhadores começam a negociar e não ser demitido. Então ele negocia, eu não quero ser demitido, tá bom, não precisa me dar aumento de salário. Não ser demitido já passa a ser um ganho. Né? Se conseguir não perder o seu emprego já é uma grande coisa. Então é justamente isso aqui que explica um pouco essa reação à política fiscal. Né? Esse é um dos fatores relevantes para entender o que está acontecendo.